Na engenharia, um problema geralmente tem um diagnóstico bem exato, né? Uma ponte desaba, os engenheiros vão lá, analisam os destroços e dizem: ah, foi essa viga de aço aqui que cedeu. Sim, existe uma clareza muito tranquilizadora nisso tudo. Exatamente, mas aí quando a gente entra no território da mente humana e especialmente na tipologia de personalidade, é como se essa máquina de raio-x perdesse totalmente o sinal. A bússola que guia as decisões humanas não é feita de aço, afinal de contas. Não mesmo. Ela é invisível, é super complexa e, na maioria das vezes, muito incompreendida. O que, convenhamos, é o cenário perfeito para a nossa investigação de hoje. Analisar comportamento humano raramente oferece aquelas linhas retas que a gente tanto gosta. A gente adora colocar as coisas em caixinhas nítidas, né? Mas a psicologia exige que a gente navegue por umas nuances muito mais nebulosas. E olha, poucas mentes são tão ricas nessas nuances quanto a que a gente vai destrinchar agora. Uhum, com certeza. Para quem já acompanha o nosso trabalho e esse universo das personalidades, o perfil INFP, que é conhecido como mediador ou idealista, bom, ele dispensa aquelas apresentações básicas de dicionário. A nossa missão nesse mergulho não é ficar repetindo o conceito que qualquer um acha numa pesquisa rápida na internet. Não, de jeito nenhum. A ideia é desmontar o motor dessa personalidade. A gente quer entender os mecanismos exatos que explicam por que essas pessoas sentem o mundo com uma intensidade quase, tipo, elétrica, sabe? E principalmente, como elas podem alcançar o potencial máximo delas em uma sociedade que, sejamos muito honestos, costuma aplaudir muito mais a extroversão barulhenta e a lógica fria, né? Essa é a tensão central da existência de um INFP. Mas estamos falando de um grupo que compõe só cerca de 4% da população. Mas é um grupo que carrega uma influência cultural e emocional totalmente desproporcional ao tamanho deles. É impressionante. Demais. E entender essa dinâmica, para quem está ouvindo a gente, não é apenas sobre rótulos. É sobre compreender como a empatia profunda funciona na prática. É ver como acontece essa colisão entre os ideais internos muito enraizados e a realidade externa, e descobrir como equilibrar isso. Faz todo sentido. E para a gente entender o comportamento de um INFP de verdade, a gente precisa primeiro abrir o capô, digamos assim. Tem aquele conceito maravilhoso que a gente viu nas fontes da Personality Hacker, do modelo do carro. Ah, o modelo do carro. Essa é, de longe, uma das melhores formas de visualizar como a mente processa as coisas. Sim, então imagina esse carro. Quem está no banco do motorista, com as mãos firmes lá no volante, é a função cognitiva chamada sentimento introvertido, que a gente chama pela sigla técnica de FI, né? É ele que dita o destino final da viagem. Exato. E ali no banco do passageiro da frente, atuando como um copiloto super atento, a gente tem a intuição extrovertida, ou a função ENE. Tá, mas deixa eu parar um pouquinho e desempacotar essa figura do motorista, o tal do sentimento introvertido. Pelo que eu entendo, esse motorista não usa um GPS baseado em dados, tipo matemáticos. Ele não pergunta qual é a rota mais rápida. De jeito nenhum. A pergunta subconsciente que roda ali sem parar é: isso é autêntico para mim? Isso fere algum dos meus princípios fundamentais? É um filtro moral incrivelmente rigoroso. Inflexível, eu diria. É uma bússola inabalável. E o ponto crucial sobre esse sentimento introvertido é que, como o nome diz, ele é voltado para dentro. As pessoas costumam confundir sentimento com aquelas explosões emocionais externas, sabe? Tipo, chorar em público, ser super efusivo. Mas não é sobre isso. Não, o FI é interno. Ele é silencioso e é muito denso. É um sistema de valores tão complexo que o INFP está o tempo todo avaliando a própria integridade. Para eles, a dor mais profunda não é falhar num projeto ou perder dinheiro. É a sensação de que eles traíram a si mesmos. Nossa, isso é muito forte. Mas olha só, surge um problema meio óbvio aí, não acha? Se o motorista desse carro está 100% focado no painel interno, checando o tempo todo os próprios valores, como é que esse carro não bate no primeiro poste da realidade? É a grande questão. Porque, tipo, a linha entre ser autêntico e ser apenas teimoso e desconectado do mundo parece bem fina. Se não tiver nada olhando para fora, eles vão parecer só isolados na própria bolha. Essa é uma constatação brilhante.
E é exatamente aí que muita gente de fora julga o INFP de forma errada. Se o motorista estivesse literalmente sozinho no carro, sim, bateria o carro na mesma hora ou ficaria andando em círculos no idealismo sem fim. E é por isso que o copiloto é crucial. A intuição extrovertida. Isso. A intuição extrovertida é a ponte deles com o mundo exterior. É como se fosse um radar de alta potência buscando padrões, possibilidades, coisas novas lá fora. O copiloto cutuca o motorista e fala: olha que visão de mundo fascinante, como é que isso se alinha com o que a gente acredita? Ah, entendi. Sem essa exploração constante, a mente do NFP simplesmente atrofia, né? Atrofia total. A exploração do novo é o que fornece os dados para a bússola moral amadurecer. A imaginação alimentando a moralidade é um mecanismo lindo, mas assim, como em qualquer viagem de carro longa, nem sempre o motorista e o copiloto estão no controle certo. O mundo fica caótico, o pneu fura, cai uma tempestade. E aí que a coisa complica. Pois é, o que acontece com essa hierarquia quando o estresse extremo bate na porta? Porque nós temos passageiros no banco de trás. Temos, e são passageiros imaturos. No banco de trás desse nosso carro mental, a gente tem uma criança de 10 anos, que representa a memória e a sensação introvertida, a si. E temos uma criança de 3 anos, que é a efetividade, a lógica fria, que é o pensamento extrovertido, ou T. Então, sob condições normais, eles estão lá atrás, só curtindo a paisagem. Exato. Mas sob trauma, sob um esgotamento crônico, o bicho pega. O que acontece primeiro é o temido loop FICI. O motorista ignora o copiloto, chuta ele para fora, desliga o radar do mundo externo e entra numa ruminação absurda. Fica revivendo o passado, né? Exatamente. A criança de 10 anos puxa um arquivo gigantesco lá de trás, com todas as vezes em que o INFP falhou, foi rejeitado ou tomou uma decisão ruim, sei lá, em 2014. E o motorista usa isso para punir a si mesmo hoje. Eles ficam excessivamente duros consigo mesmos. Mas a coisa consegue ficar ainda mais extrema, né? O verdadeiro ponto de ruptura, que a gente chama de estar nas garras da função inferior, o famoso grip. Que é quando aquela criança de 3 anos assume o controle. O pensamento extrovertido. Esse é o momento em que a mente sofre uma espécie de sequestro cognitivo. A transformação é brutal e muito irônica. Conta mais sobre essa ironia. Bom, um INFP saudável é super flexível, é doce, pacífico. Mas quando essa função inferior do pensamento extrovertido toma as rédeas numa crise aguda, surge um ditadorzinho. A empatia evapora, dá lugar a uma lógica hipercrítica e muito cínica. Sabe que eu lembro de ler exemplos fantásticos sobre isso na prática? É aquele momento em que a pessoa que normalmente nem liga muito para a bagunça do quarto, do nada começa a limpar a casa de forma obsessiva às 2 da manhã e fica resmungando sobre a incompetência de todo mundo ao redor. Clássico. Eles desenvolvem um complexo de mártir. As imperfeições dos outros, de repente, viram inaceitáveis. E sabe por que é vital que a nossa audiência entenda isso? Por quê? Porque se você trabalha ou convive com o INFP e nota essa rispidez, esse microgerenciamento do nada, a reação instintiva é contra-atacar, certo? Sim, claro, a pessoa está sendo chata. Mas entender a mecânica muda tudo. Aquilo não é o verdadeiro eu da pessoa. É um pedido de socorro de um sistema nervoso que está sobrecarregado. O carro perdeu o freio. Faz muito sentido. E, bom, tirando essa teoria do abstrato, é muito legal ver como essas dinâmicas de valores se manifestam em pessoas reais. As fontes trazem os arquétipos de famosos que são simplesmente perfeitos. Os exemplos são fantásticos. O fascinante aqui é ver o que a gente chama de individualidade absoluta. Pega o Tolkien, por exemplo. Ele não escreveu só uma historinha de fantasia para passar o tempo. A criação de O Senhor dos Anéis é praticamente o carro funcionando na sua melhor forma, né? Totalmente. O copiloto, a intuição, construiu paisagens e idiomas inteiros. Mas o motorista, o sentimento introvertido profundo, ancorou toda aquela Terra-média numa estrutura moral inabalável, sobre amizade, sacrifício, a natureza do mal. E essa bússola funciona no mundo real também, muitas vezes quebrando protocolos. Princesa Diana, por exemplo. No auge da epidemia de HIV, o protocolo real ditava que ela mantivesse distância, mas o sentimento introvertido dela falou mais alto. Exato.
O ato de tirar a luva e apertar a mão de um paciente. Aquilo não foi marketing, foi pura empatia. É o que as fontes chamam de aikido emocional, né? Isso. O aikido emocional é brilhante. Eles têm essa habilidade instintiva de sentir uma energia emocional super pesada e redirecionar isso. O Keanu Reeves faz muito isso, rejeitando toda aquela superficialidade tóxica da fama para viver os próprios valores de forma silenciosa. O Kurt Cobain pegou a dor de uma geração e redirecionou para a música. Tudo isso é muito inspirador, sem dúvida. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante, e eu vou ter que fazer um contraponto. Manda. Ser um gênio incompreendido, canalizar a dor mundial, tudo isso funciona super bem para estrelas do rock ou autores de grandes sagas. Mas como é que essa bússola moral rígida e essa aversão à rotina sobrevivem no mundo real? Tipo de segunda a sexta, batendo ponto, pagando boleto. Esse é o calcanhar de Aquiles, não tem como negar. Um ambiente de trabalho ideal e o pesadelo absoluto. Para um INFP, o trabalho precisa ser uma missão. Não pode ser só um contra-cheque no fim do mês. Eles murcham em burocracias, né? Murcham e secam. Coloca um INFP num ambiente de hierarquia rígida ou numa daquelas áreas de vendas de alta pressão onde a meta é tudo e a pessoa não importa, a alma deles sai do corpo. Eles precisam de autonomia. Por isso que tantos se encontram como escritores, psicólogos, designer de experiência do usuário, ativistas. Exato. Mas mesmo nesses campos, eles enfrentam um monstro enorme que é a paralisia por análise. O mundo interno deles é tão rico que na hora de externalizar isso para a realidade que é imperfeita, eles travam. Ficam adiando eternamente. E aí entram as estratégias de crescimento que a gente viu. Tem um conselho maravilhoso que é usar a estratégia de jogar o chapéu por cima do muro. Sensacional essa analogia. É muito boa. Basicamente, se você quer escalar um muro muito alto e tá com medo, você joga o seu chapéu lá pro outro lado. Aí você não tem escolha a não ser dar um jeito de pular para buscar. Na prática do INFP, isso significa externalizar decisões para se forçar a agir. Tipo, comprar o domínio do site antes de estar pronto para forçar o projeto a sair da cabeça. E uma vez que eles começam a agir e precisam comunicar isso, tem outra estratégia-chave. Eles precisam parar de tentar explicar racionalmente os sentimentos intrincados deles. Eles tentam falar a linguagem lógica do mundo corporativo e acabam soando desajeitados. Em vez de explicar com métricas frias, a sugestão é conte histórias. O famoso storytelling. Isso. O storytelling traduz o impacto humano que eles sentem de um jeito que o mundo consegue processar. Faz todo sentido. E acho que entra aí também a importância de ter uma visão mais sistêmica, de abraçar uns pequenos sistemas de organização sem achar que estão perdendo a alma, né? Desenvolver a habilidade de lidar com a burocracia é o que vai proteger a capacidade deles de continuar fazendo o trabalho significativo que eles tanto amam. É o mal necessário para proteger o dom. Exato. Mas olha, o sucesso não é só carreira. A verdadeira riqueza para esse perfil, e também a maior fonte de conflitos disparada, está nas conexões interpessoais. Ah, os relacionamentos. A gente chega num paradoxo enorme aqui. As notas mostram que eles buscam uma harmonia muito profunda, eles são curadores naturais. Mas eles têm uma falha de comunicação que é crítica. Eles esperam, lá no fundo, que os parceiros leiam a mente deles. O famoso desejo de telepatia. Sim. Por que isso acontece? Tem a ver com a própria natureza do sentimento introvertido. Lembra que a função principal deles ocorre de forma totalmente interna. As emoções, a avaliação de valores, a dor. Tudo isso está girando num volume altíssimo dentro da cabeça deles. É tão intenso que eles acham que os valores deles são óbvios para quem está de fora. Nossa, então eles acham que o outro está vendo a dor e se o outro não faz nada é porque não se importa. Exatamente. E por causa disso, eles evitam o conflito direto. Eles vão engolindo as emoções para manter a paz. Guardam, 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 até sentirem que um valor central foi pisoteado. Aí, meu amigo, o ressentimento silencioso toma conta. Ou acontece uma explosão que deixa o parceiro sem entender absolutamente nada. É um campo minado. Mas tem soluções práticas para isso, né? Para quem interage com o INFP no dia a dia, as dicas são bem claras. Seja encorajador, tente ligar as tarefas rotineiras ao panorama geral, aquela missão maior.
E faça críticas de forma muito, muito gentil, focando na ação e não na pessoa. Isso. E para o INFP que está tentando crescer, o desafio é aprender a expressar essas necessidades de um jeito mais direto. Entender que o conflito, quando é bem gerenciado, não destrói a harmonia de jeito nenhum. Na verdade, ele aprofunda a autenticidade da relação, que é o que eles mais querem no fim das contas. É trocar uma paz artificial por uma conexão real e resiliente. Exato. Bom, a gente deu uma volta completa aqui. Para fazer aquela síntese rápida para quem está acompanhando, o INFP é impulsionado por essa autenticidade inabalável. Eles precisam desesperadamente do combustível da exploração para não ficarem presos naquele passado sombrio. E eles atingem a melhor versão deles quando pegam essas emoções profundas e canalizam em arte, em histórias ou em alguma ajuda humana tangível. É um resumo perfeito da dinâmica do carro. Então, a grande pergunta, o que tudo isso significa para a nossa audiência? Significa que o foco tem que ser no autoconhecimento. É valorizar a própria forma de processar o mundo, mesmo que ela não se encaixe naqueles moldes tradicionais de produtividade que a sociedade tenta empurrar a goela abaixo. Com certeza. E eu queria deixar um pensamento final aqui, uma reflexão que constrói em cima de tudo que a gente discutiu hoje, mas que vai um pouquinho além. Gosto disso. Qual é a reflexão? Pensa comigo. Se o principal motor dessa mente, o sentimento introvertido, é um processo mental inteiramente interno e focado em umas nuances emocionais que são praticamente invisíveis a olho nu, será que o mundo exterior alguma vez consegue ver um INFP na sua totalidade? Uau! É uma excelente provocação. É algo para se pensar. Para quem nos ouve, fica a pergunta. Será que a gente está julgando as pessoas com essas mentes mais profundas apenas por aquelas tentativas mais desajeitadas que elas fazem de traduzir o intraduzível? Fica aí o convite para a gente tentar olhar além da superfície da próxima vez que encontrar aquele sonhador quieto no canto da sala.